Glória a Deus. Antes de o pastor ler o texto e compartilhar uma palavra ao seu coração, deixa eu pedir para você fechar os seus olhos um instante para nós orarmos. Vamos orar? Peço para você fechar os olhos para você não se distrair. Pai, quero agradecer ao Senhor por esse dia que estamos aqui celebrando tantas maravilhas, Pai, igual essa maravilha da vidinha da Esther, mas celebrando aqui também os feitos do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, te honrando, te adorando, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, tem feito tantas coisas. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui te adorando, Pai, bendizendo o teu santo nome. Mas nesse momento também, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, e nós pedimos ao Senhor, fala conosco através da tua palavra. Usa a vida do pregador, usa a minha vida para ministrar aos meus irmãos, e prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra, para receber a palavra, e venha frutificar abundantemente para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem aqui está animado, ergue sua mão. Quem está animado, ergue sua mão. Verdade? Você está animado mesmo, queridos? Hã? Eu falo porque às vezes o pregador sobe aqui, faz umas perguntas, fala algumas coisas, o pessoal ergue a mão, coisa, né? Mas de repente a gente ergue até para não ficar mal na fita, né? Não sair feio na foto, né? Será mesmo? Se eu perguntasse para você de verdade, querido, você está animado com a sua vida? O que é que você me diria? De verdade, sem se preocupar com os irmãos que estão do seu lado. Você me diria, sinceramente, que você está animado com a sua vida? O que é que você me diria? Amém? Falando em animado, a gente sabe que a palavra de Deus nos diz, queridos, que em inúmeros textos, para que nós não tenhamos medo e sejamos pessoas corajosas e tenham bom ânimo, tem de bom ânimo, né? Nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos nos manter animados. Aliás, todos nós sabemos, né? Pessoa desanimada, né? É muito difícil chegar a algum lugar, é muito difícil chegar aos seus alvos, objetivos, ou às vezes pessoas desanimadas, às vezes nem alvos e objetivos acabam traçando, né? Quando estamos desanimados. Mas Deus quer, queridos, como eu disse, inúmeros textos falam sobre isso. Tenham um bom ânimo. Um dos textos que eu gosto muito é Josué capítulo 1, o verso 9, que fala, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime. Não desanime, se mantenha animado, porque o Senhor, o seu Deus, Ele vai estar com você por onde você andar. Amém? Mas eu quero ler esse texto com vocês, Números 14. Vai ser uma leitura um pouquinho mais extensa, mas eu quero ler do verso 1 ao verso 24, para dar um melhor entendimento do que eu quero compartilhar com vocês e procurar aqui ser breve. Números 14, do 1 ao 24. Diz assim, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que nós percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los.
Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo vai me tratar com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles. E falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste, eles dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que prometeu em juramento, pois por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente, o Senhor é grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que eu realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Amém, queridos? Até aqui. Eu li um texto até um pouquinho extenso, e ainda era para ler um pedacinho mais, mas ia tomar muito tempo. Mas esse contexto aqui está falando do povo de Israel. Eles tinham sido libertos do Egito, queridos, da escravidão do Egito, e eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, que era a promessa de Deus sobre a vida deles. Terra que mana leite e mel. Fala, Deus tem coisas boas para nós, queridos. Deus tem promessas para as nossas vidas, coisas boas. Tinha promessa para eles. E esse povo, queridos, antes de chegar ali perto da terra de Canaã, eles enfrentaram muitas coisas. E eles viram, o texto vai dizer aqui, que eles viram o braço forte do Senhor agir. Eles viram os milagres que Deus fez no Egito. Tudo que Deus operou para que esse povo saísse do Egito. Também na caminhada no deserto, eles viram como Deus cuidou deles. Indo na coluna de nuvem durante o dia, né, dando direção, dando sombra, indo na coluna de fogo à noite, né, também direcionando eles, aquecendo eles. Deus o tempo inteiro fazendo grandes milagres, feitos poderosos, né? Deu água para eles no deserto, deu carne para eles no deserto. Eles viram, queridos, as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles, como Deus cuidou, como Deus proveu. Eles viram os grandes feitos do Senhor. Não significa que eles não passaram por tempos difíceis, mas nos tempos difíceis, Claudinei, eles viram a bondade do Senhor, eles viram os milagres do Senhor acontecer, amém? E agora nesse texto, eles estão prestes a herdar o que Deus havia prometido, prestes a entrar na terra de Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel. Só que aqui, queridos, novamente, havia mais um desafio, que eles deveriam enfrentar, porque Moisés enviou alguns espias antes deles entrarem na terra, e quando os espias foram, eles viram que as cidades eram cidades fortificadas, né? Cidades que tinham um povo que dizia que era um povo muito alto, muito forte, cidades fortificadas. Então eles se viram diante de um novo desafio, e começaram, aí o texto diz que eles vão começar a se queixar, né? O Senhor nos trouxe até aqui para quê? Como é que a gente vai entrar? Olha, cidade fortificada, um povo forte, a gente vai ser esmagado, a gente vai ser derrotado, não tem como entrar. Amém, queridos? E essa palavra é para as nossas vidas nessa noite. Essa palavra é para a minha vida e para a sua vida. Em Romanos, queridos, capítulo 15 de Romanos, tem um texto, capítulo 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar.
Tem coisas que estão na palavra, e quando escreveu isso aí, estava fazendo menção até ao Velho Testamento, Paulo fazendo menção ao Velho Testamento. Tem coisas que foram escritas, foram relatadas aqui na palavra de Deus, para que a gente aprenda com elas, queridos, para que a gente entenda, né, o que Deus quer, o que Deus tem, e a gente aprenda para que a gente acerte, para que a gente não cometa os mesmos erros. E esse texto aqui, com certeza, ele foi relatado para que a gente aprenda. E o que eu quero que a gente aprenda nessa noite, queridos? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, né? Uma das coisas que pode nos desanimar na nossa caminhada com Jesus, né? E é a gente começar a olhar para coisas que a gente almeja e que ainda não conquistou, a gente começar a olhar para coisas que a gente quer ver mudanças, mas ainda não mudou, né? A gente começar a olhar para coisas que a gente deseja, mas ainda não aconteceu. A gente ficar olhando para isso, queridos, fica olhando para essas coisas e começa a desanimar, fala, faz tanto tempo, e eu almejo, isso não aconteceu, eu desejo, e a mudança que eu quero em mim, na minha vida, na minha casa, e não aconteceu, e a gente começa a colocar os olhos só nessas coisas, nos novos desafios, que são novos desafios, novos gigantes que se levantam, e é um gigante que você vence, queridos, e aqui não é profetizando coisa ruim não, e logo mais adiante vai se levantar outro. Tem dificuldades que você venceu, mas logo mais, não é profetizando coisa ruim, mas vão vir outras. E o que nos desanima é a gente começar a olhar para aquilo que a gente deseja e ainda não aconteceu, para aquilo que a gente quer de transformação e ainda não aconteceu, mas a gente se esquecer dos feitos do Senhor, a gente não olhar para aquilo que o Senhor fez, a gente não considerar os milagres, as maravilhas, as respostas de oração, a mão poderosa do Senhor, como foi conosco, como aconteceu com esse povo. Esse povo, ele estava diante de um novo desafio, e não era algo fácil, realmente, cidade fortificada, um povo forte, era algo difícil, mas eles só olharam para isso, e deixaram de considerar coisas difíceis que eles já tinham passado, e Deus fez um milagre, e Deus operou, e Deus mostrou que era com eles, e Deus mostrou que podia confiar, amém, queridos? E a mensagem até dessa noite que eu quero compartilhar com vocês, o tema dela é, olha onde você chegou. Eu já compartilhei essa mensagem há anos atrás, o tema dessa mensagem é, olha onde você chegou, olha onde você chegou. E o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero dizer para você é, trazendo à memória os feitos de Deus em nossa vida, diante das dificuldades, e diante de novos desafios. Como eu disse, queridos, os israelitas aqui, eles estavam diante de um novo e grande desafio, que eles se encontravam, enfrentar os gigantes em suas cidades fortificadas, para poder tomar posse da terra, para poder se apropriar daquilo que é promessa de Deus. Deixa eu dizer algo para você, Deus às vezes prometeu algo para você, tem promessas que são gerais para todos nós aqui, mas às vezes tem promessas que Deus fez especificamente para você. Agora, porque Deus prometeu, não significa, queridos, que às vezes você não tenha que se posicionar, que você não tenha que lutar e se posicionar para que aconteça. Aqui eles tiveram que se posicionar, não significa que eles iam vencer na força do braço deles, mas eles precisavam tomar posição e confiar na palavra de Deus, para que eles herdassem as promessas. Eu quero dizer algo para vocês, queridos, tem promessas de Deus sobre a minha vida, tem promessas de Deus sobre a sua vida, mas muitas dessas promessas, elas não vão se cumprir automaticamente. Deus espera que você se posicione, crendo no que Ele prometeu, crendo que Ele está com você, crendo que Ele é com você, né? Que você não fique focado no gigante, focado nos desafios, focado, né, na cidade fortificada, focado nesse problema, mas que você traga à memória, traga ao seu coração o que Ele já fez. Traga todas as respostas de oração, traga os milagres que Deus fez, como Deus cuidou e trouxe, como Deus te trouxe até aqui. Lembra como Deus te trouxe até aqui, né? Você está diante de um novo desafio? Sim, mas você chegou até aqui, amém, queridos? O texto que a gente leu diz que eles viram a glória de Deus,
eles viram sinais miraculosos que Deus realizou no Egito, no deserto, mas ainda assim, o texto vai dizer, e isso é sério, que eles trataram Deus com desprezo. Nós podemos fazer isso, queridos? Sim ou não? Podemos tratar Deus com desprezo? Sim ou não? Não, a pergunta não é se nós podemos no sentido, claro que ninguém quer, mas é possível tratar Deus com desprezo? Quando é que nós tratamos Deus com desprezo? De acordo com esse texto, quando, isso é muito sério, queridos, quando é que nós tratamos Deus com desprezo? Quando você não dá ouvidos àquilo que Ele diz. Quando você não confia nas promessas dEle. Quando Deus falou que vai ser com você, eu sou com você, você vai vencer, você vai, vai derrotar, vai passar por isso, mas a gente fica, não, é assim, é assado, a gente fica dando desculpas, fica falando dos gigantes, falando dos problemas, e não dá ouvidos ao que Deus falou. Isso, queridos, de certa forma, é tratar Deus com desprezo. Quando você dá mais valor às dificuldades, aos gigantes, às adversidades, do que a palavra do seu Deus, do que considera tudo que Deus fez. Você vai ver que no texto, Deus vai falar, apesar de tudo que eu fiz, apesar de tudo que eu fiz para esse povo ainda continua me tratando desse jeito. Como eu disse, queridos, em Romanos 15:4, é um texto que fala que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E isso é para nos ensinar para que a gente não tenha a mesma atitude desse povo. A gente tem que trazer a memória, alimentar o nosso coração, queridos, de todos os feitos de Deus na nossa vida, até o momento presente. Por quê, queridos? Porque isso vai fortalecer a nossa fé. Isso vai nos encorajar a enfrentar os novos desafios. Pois, como eu disse, novos desafios vão surgir. E quando você traz à memória o que Deus fez, as respostas de oração, os milagres, os livramentos, quando você começa a trazer à memória, quando você se deparar com novos desafios, começa a alimentar o seu coração, trazendo à memória tudo que Deus já fez, todos os milagres, todas as respostas, todo o cuidado, todo o zelo. Comece a trazer, porque isso vai fortalecer a sua fé, para que você, fortalecido na sua fé, você vá para cima e vença esses novos desafios, essas novas dificuldades. Então a gente precisa dizer para nós mesmos, queridos, e a gente precisa dizer para nós, às vezes dizer aí para os nossos irmãos, a gente dizer assim, ei, olha onde você chegou, olha onde você chegou. Deixa eu pedir para você, só fazer um exercício com você aqui, só para despertar você um pouquinho. Fica de pé um minutinho, por favor. Eu não quero que você se distraia não, tá? Com o seu irmão aí. Quero que você preste atenção na mensagem. Você vai por um instante, você vai fechar os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Eu quero que você traga à sua memória agora os desafios que você está enfrentando hoje. Desafios que têm afligido você. Você pode fazer isso? Às vezes é no seu casamento, às vezes é na área da saúde, às vezes é no seu ministério, às vezes é com os seus filhos. Eu não sei, qual o desafio? Quais os gigantes que têm se levantado para te amedrontar hoje? Quais os desafios que você está enfrentando hoje? Que tem tentado te paralisar? Que tem tentado te fazer parar, te fazer voltar atrás? Quais são esses desafios, queridos? Quero que você pense nisso. Pensa nisso. Coisas que às vezes têm tentado realmente parar você. E agora eu quero que você fale, queridos, primeiro para você mesmo, com seus olhos fechados ainda. Se você puder dizer o seu nome bem alto, se você puder fazer isso, você faz. Diante desse novo desafio, diante desse gigante, dessas situações que tem te causado às vezes medo de não conseguir, medo de não dar certo,
né, medo de que não vai acontecer, você não vai viver isso que Deus falou. Diante desses novos desafios, eu quero que você fale, queridos, agora. Você vai dizer o seu nome. Como assim? Falei, Alexandre, olha onde você chegou. Olha onde você chegou. Né? Eu quero que você fale isso agora, queridos. Você fale para você mesmo, olha onde você chegou. Olha onde Deus te trouxe. De repente você não está aonde você gostaria de estar. Mas olha onde você já está, querido. Né? Com certeza, às vezes há coisas que precisam ser mudadas em nós. Mas olha para as mudanças que já aconteceu. Com certeza, tem coisas que você precisa crescer em Deus. Mas olha para aquilo que você já cresceu. Talvez você não esteja no lugar em que você gostaria de estar. Profissionalmente, ministerialmente, como família, financeiramente. Talvez você não esteja nesse lugar. Mas olha onde você já está. Você já não está no mesmo lugar de antes. Você já avançou, querido. A gente precisa trazer à nossa memória, queridos, os milagres, as curas, as respostas de oração, os livramentos de Deus. Outra coisa, continua com seus olhos fechados. Traga à sua memória sonhos e projetos que agora não são mais sonhos e projetos. Já aconteceram. Você tinha sonhos e projetos, eu acredito que tinha coisas na sua vida que hoje já é uma realidade. Então olha onde você chegou, meu irmão. Você tem novos sonhos, novos desafios, novos projetos? Tem, mas muitos já aconteceram. Teve sonhos e projetos lá atrás que parecia que não ia acontecer, e você está vivendo eles hoje. Acabamos de ver hoje um aqui. Marcela, Claudinei, olha onde vocês chegaram. Vocês têm novos desafios ainda para enfrentar, não tem? Coisas que afligem, coisas que às vezes entristece, abate, tenta nos desanimar, tenta nos paralisar, mas vocês já avançaram. A Esther já nasceu, a Esther já é um milagre, vocês têm um filho que vocês desejavam, tem novos desafios, mas não deixem esses novos desafios roubar o que Deus tem para vocês, amedrontar e paralisar vocês. Olha onde você chegou. Então você pode fazer esse exercício comigo agora? Não deixar o pastor sozinho? Você pode repetir o seu nome e falar com ousadia para que o inferno ouça: olha onde você chegou. Olha onde você chegou, Érica. Você tem muitos desafios, mas você já avançou, você não está no mesmo lugar de antes. Olha onde você chegou, Tami. Eu lembro há anos atrás, aí como igreja, nós torcendo, orando pela vitória, pela sua cirurgia. Tem novos desafios? Eu tenho certeza que tem novos gigantes, novos desafios, novos sonhos, novos projetos, mas não se esqueça, Tami, do que Deus já fez. Não se esqueça do milagre, porque às vezes diante dos novos desafios, nós não trazemos no coração o milagre que nós tanto esperamos. Já não é mais um sonho, já é realidade. E você, meu irmão? Traga a sua memória. Qual era o sonho que você tinha que hoje já é uma realidade? Qual era o desafio que você tinha, que você enfrentou, que você venceu, já não é mais um desafio? Faça isso agora, vamos lá. Diga o seu nome bem alto e fala: olha onde você chegou. Tiago, olha onde você chegou, Tiago. Juliane, Gislane, olha onde vocês chegaram. Rafael, olha onde você chegou, Rafael. Você talvez não esteja como gostaria de estar, mas você já não está parado no mesmo lugar, você já avançou, você já cresceu, você tem dado passos de fé, e a boa obra que Deus começou nas nossas vidas, Ele é poderoso e fiel para terminar. Só que até agora eu não ouvi ninguém dizer nada. Você pode dizer isso? Fica com vergonha do irmão que está do seu lado, não? Olha onde você chegou.
Alexandre, eu sei que você tem tantos sonhos no ministério para sua casa e sua família, coisas que às vezes eu acabo me entristecendo de não ter acontecido ainda, de não estar como eu gostaria, mas olha onde você chegou, olha onde Deus te colocou, olha os milagres que já aconteceram, olha as respostas de oração que já aconteceram, olha o que Deus já fez na sua família, olha o que Deus já fez no seu ministério, olha como hoje você está mais maduro, mais forte, mais preparado, olha para isso, fala isso, querido, você pode dizer isso, você pode dizer, o pastor vai ter que ficar batendo na tecla aqui, querido, se a gente não conseguir enxergar isso, pode abrir os seus olhos por um instante. Estou vendo que está difícil tirar um grito de vocês. Eu queria que você gritasse aí dentro, queridos. Não é para mim, não. É um grito que às vezes pode estar preso aí dentro para que, sabe, saia algo de você falar, olha onde você... Para você sair daqui, a intenção dessa mensagem é que você saia daqui de verdade, encorajado. Encorajado, com sangue, como diz com sangue no zóio, para você enfrentar esses novos desafios, atropelando esse gigante, queridos, né? Você não sai daqui cabisbaixo, você sai amanhã, você sai daqui com sangue no zóio para enfrentar esses desafios, na certeza que vai ser só mais um gigante que vai cair por terra, só mais um desafio que você vai vencer, e o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida, através do que Deus fez através da sua vida, amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode se sentar, queridos. Amados, se a gente não conseguir enxergar, preste atenção, se a gente não conseguir enxergar isso, onde nós chegamos, a gente não vai estar preparado para receber o novo de Deus. Preste atenção nisso. Se não conseguimos enxergar por quê? Porque eles ficaram focados naquilo e desprezaram. Então não estavam preparados para receber o novo de Deus. Se você quer receber o novo de Deus, queridos, você precisa conseguir fazer isso. Fazer esse exame para saber aonde você chegou e valorizar e trazer à memória realmente as maravilhas, os milagres, os feitos, e crer e fortalecer a sua fé e saber que vai ser só mais uma etapa e você vai passar por ela. Mais uma vez, se você não souber fazer isso, se nós não soubermos fazer isso, nós não estamos preparados para receber o novo de Deus. A herança de Deus, a promessa, porque era uma promessa de Deus. E essa promessa é para aqueles que continuaram a confiar, né? Você vai ver que Josué e Caleb falam sobre isso, né? Se Deus se agradar de nós, a gente vai devorar eles como se fossem pão, somente não sejam rebeldes, obedeçam ao Senhor, né? Olha para tudo que Deus fez. Em segundo lugar, para a gente encerrar. Primeiro lugar traz à memória os feitos de Deus na sua vida, diante das dificuldades, dos novos desafios. Em segundo lugar, queridos, olha para as promessas de Deus com confiança. Números 14, 7 diz assim. Números 14, 7. Deixa eu só achar aqui. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. A terra que percorremos, é que o olho do pastor aqui sem o zóio está, o pastor está precisando usar o óculos agora, queridos. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Queridos, olha para as promessas de Deus com confiança. O que Deus tem preparado para a sua vida, olha aqui para o pastor, o que Deus tem preparado para a sua vida
é excelente. As promessas de Deus, o que Ele tem preparado para você, não é qualquer coisa, é algo que é excelente. Eu acho que alguém fez menção a um texto aqui, né? Jeremias 29:11, coloca para mim Jeremias 29:11, acho que nós tivemos, eu não sei se foi no Tadel ou alguém fez a menção do texto aqui, né? Jeremias 29:11, coloca para mim. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. E os planos que eu tenho para vocês, igreja, é plano de fazer vocês prosperar. Esses são os planos de Deus. É excelente. Josué e Caleb diz, nós olhamos, a terra que Deus tem para a gente é algo excelente. O que Deus tem para mim e para você é algo excelente. O que a gente precisa então para viver, pastor? Só confia. Continua a confiar. Olha para as promessas de Deus, olha para as promessas que Deus fez com confiança. Certa de que elas vão acontecer, queridos. Precisamos fazer é nos apropriar das suas promessas, é olhar para elas com confiança. Confiança essa que se baseia, como eu citei num texto aqui, se baseia no Deus que nós servimos. 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que nós servimos, queridos, não é um Deus de pau, de pedra, de madeira, que não fala, que não ouve, que não anda, não é um Deus que não tem sentimentos, não é um Deus que não se importa conosco, que não está olhando para nós, não é um Deus que está brincando com os nossos sentimentos, não é um Deus, queridos, que te trouxe até aqui, para que você venha morrer agora no deserto. Você acha que Deus é esse Deus que está brincando com você? Que te tirou do Egito, te tirou da escravidão, fez maravilhas, deu maná, deu a carne, foi com sombra, foi com fogo, agora você chegou, prestes a herdar a promessa, e Ele vai deixar você morrer agora? Você acha que esse é o nosso Deus? Que Ele brinca assim conosco? Ele não te trouxe até aqui para morrer na praia, ou melhor no texto, né? Ele não te trouxe até aqui para morrer no deserto. Ele te trouxe, e você passou tudo que passou, teve toda uma preparação, e muitas dessas situações, muitas dores, muitos desses sofrimentos, muitas dessas adversidades, foi para te fazer mais robusto, mais forte, para te preparar, para que Ele possa colocar algo nas tuas mãos. Até porque, eu falo aqui constantemente, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, o prosperar de Deus sobre as nossas vidas, não se trata só de nós. Deus quer abençoar o teu povo, para que através do seu povo, toda a terra, todas as nações, todos os povos sejam abençoados. Isso é desde lá do começo. Então, quando Deus te abençoa, quando Deus te prepara, quando Deus te fortalece, é porque você vai desfrutar, sim, também, mas muitas pessoas vão ser abençoadas, transformadas através da sua vida, através das bênçãos de Deus na sua vida. Então, mais uma vez, queridos, 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem tenho crido, e quem eu tenho crido é um Deus que se importa comigo, me ama, fiel, me prometeu e Ele não é homem para mentir, então eu só preciso continuar firme e olhar para as promessas dEle com confiança. E o texto vai dizer também, que nós lemos aqui, Josué e Caleb dizendo, se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra. Ou seja, nós só precisamos, queridos, agradar o coração do Pai. E como é que agrada o coração do Pai, queridos? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dEle, precisam crer que Ele existe, e crer que Ele recompensa. Ele é um Deus de galardão, Ele é um Deus que recompensa aqueles que o buscam, aqueles que nele esperam, aqueles que nele confiam, aqueles que não ficam com os olhos, nas adversidades ou nos gigantes. Não é ignorar, não é você ignorar a realidade, mas é você saber que com o seu Deus você pode vencer isso. Você está difícil, realmente, uma situação difícil, mas com o meu Deus eu posso saltar muralhas, com o meu Deus eu posso ir além, com o meu Deus eu posso vencer essa enfermidade, eu posso ser curado.
Eu posso ter mudança na minha situação financeira. Eu posso ver um milagre no meu casamento. Eu posso ver um milagre na vida do meu filho. Eu posso ver um milagre na vida do meu esposo, da minha esposa. Com o meu Deus, por mais que essa situação pareça difícil, eu posso. Porque esse é o Deus que nós servimos, queridos. Que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua operando milagres. Ele continua transformando vidas. Ele continua sendo um Deus de provisão. Ele continua sendo um Deus que nos ama, um Deus perdoador, um Deus gracioso, misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, que nós podemos nos sentir aí realmente protegidos, porque Ele está conosco. É Ele ainda, continua o mesmo Deus. Nós só precisamos confiar nas suas promessas. Amém, amados? Números 14, 8, nós vamos encerrar. Isso, está no telão ali. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e a dará a nós. Versículo 9 também, coloca o 9 para mim. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Talvez você esteja com medo de que não vai acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite, como ministro da palavra do Senhor, como boca de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, se é palavra de Deus, se é promessa de Deus, vai acontecer. Só continua confiando, só continua esperando. E nós temos aprendido nessa casa aqui, que não é só a fé, é fé e algo mais. Como diz em Hebreus 6,12, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança vão herdar as promessas, vão receber o que Deus prometeu, vai viver os sonhos e projetos de Deus. Não tenha medo, igreja, não tenha medo, não deixe que esse gigante, não deixe que esse desafio te roube a sua alegria, roube a sua paz, roube a sua esperança, mas confia nas promessas de Deus e se alegre agora, se alegre, amém? Jubile, para que o diabo e o inferno veja a sua alegria e saiba que você confia no Deus, no seu Deus, amém, amados? Eu quero concluir com um texto, Filipenses 1,6, Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu estou convencido, aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completar essa obra. Quem começou a boa obra, queridos? Estou convencido que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Deus não trouxe você até aqui para que você venha perecer agora. Sabe por quê? Isso não glorifica a Deus. Diante dessas dificuldades e novos desafios, então, queridos, olha para as promessas de Deus com confiança e creia que quem começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel, poderoso e Ele é o maior interessado em terminar essa boa obra. Você pode ficar de pé por um instante? Sabe, queridos, essa palavra que Deus me deu há anos atrás, essa palavra vira e mexe em tempos difíceis, eu trago ela ao meu coração. E hoje me veio ao coração de compartilhar com vocês novamente. Mas vira e mexe em tempos difíceis, queridos. Quando eu estou meio desanimado, olhando para alguns gigantes que têm surgido, alguns desafios, algumas lutas, às vezes vem a vontade de parar,
vem o desânimo, vem um abatimento, vem alguma tristeza, eu trago essa memória ao meu coração. Eu trago essa palavra ao meu coração, queridos. Né? Eu falei para vocês repetirem aqui, não sei se vocês ficaram com vergonha, mas pratique esse exercício na sua casa, um lugar, a hora que você estiver sozinho. Às vezes é bom, queridos, você abrir, declarar em alta voz. Isso não é para você se gloriar. Isso é para que faz bem. Você precisa saber onde você chegou. Você precisa saber quem você é em Cristo. Tem muitos desafios, tem coisas para serem mudadas, tem coisas para serem alcançadas, mas você já não está no mesmo lugar. Você também já não é a mesma pessoa. Mudou bastante. Já mudou, pastor? Você mudou bastante. Graças a Deus. Depois em casa eu tô na roça. Nós mudamos, queridos, nós avançamos, nós crescemos, nós conquistamos. Você conquistou. Tem conquistas na sua vida, eu tenho certeza, se você fizer um exercício aí de memória, coisas que você conquistou, coisas que você, né, chegou lá. As outras coisas vão acontecer também. Amém? Então traga a memória. Traga a memória. Amém? Olha onde o Léo chegou aqui, ó. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos por um instante. Enquanto o Ivan está contendo ali, você vai chegar lá, Ivan, você vai ver onde você vai chegar. Feche seus olhos por um instante, queridos. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor. Primeiramente, por onde nós chegamos. Eu sei que tem coisas que nós almejamos, desejamos, novos desafios que temos enfrentado, novos desafios que eu sei que surgirão, Pai. Nós sabemos que é assim, a vida aqui é assim. Mas, Pai, nos ajuda sempre a trazer à memória os feitos do Senhor, que nós não estamos sozinhos e que nós não vamos vencer na força do nosso braço. Nós vamos vencer, Pai, na força do Senhor. E o mesmo Deus que operou no passado, que nos deu o livramento, o mesmo Deus que nos curou, o mesmo Deus que mudou a sorte da nossa família, o mesmo Deus que fez tantas maravilhas, é o mesmo Deus que está conosco diante desses novos desafios. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor traga um renovo na vida dos meus irmãos nessa noite. Renova a esperança, renova os sonhos, renova os projetos, traz um renovo, traz a alegria do Senhor, traz a paz do Senhor, renova a esperança, Pai, Senhor, de que vai acontecer, de que eles vão chegar lá. Ajuda, Pai, os meus irmãos a não ficarem olhando e focado agora nas adversidades, mas ajuda a olhar para as promessas do Senhor e saber que na força do Senhor nós vamos chegar, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, agradecido ao Senhor por mais esta noite, por esta palavra, Pai, para nos encorajar a enfrentar os novos desafios. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Eu vou encerrar a transmissão aqui, eu quero despedir o pessoal de casa, agradecer o pessoal que está nos acompanhando online, que Deus os abençoe, que você continue firme com o Senhor, crendo que o Deus começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar, queridos. Em nome de Jesus, eu quero pedir para encerrar a transmissão agora, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém?